Depoimento olímpico. Compartilhar não custa nada. Atendendo ao convite do professor doutor Otávio Tavares e do professor Fabiano Basso, venho participar desse projeto que reúne os profissionais brasileiros ligados aos estudos olímpicos. Meu nome é Leonardo Mataruna, eu sou bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Judô, pós-graduação em Treinamento de Recursos Humanos, pós-graduação em Docência Superior e Ensino à Distância, com mestrado e doutorado em finalização. Atualmente sou oficial da Marinha do Brasil, trabalhando para os 5º Jogos Mundiais Militares, Rio 2011, os Jogos da Paz, e estou também estrategista da Seleção Brasileira Olímpica de Judô. Meu envolvimento com os estudos olímpicos aconteceu ainda na época da graduação, após ler uns periódicos sobre o tema na sala do professor José Maurício Capinossu de Souza, que era coordenador de pós-graduação da UFRJ. Eu era estagiário do Colégio Pedro II e tive contato com o professor Otávio Tavares, que era mestrando da Universidade Gama Filho e que me motivou a estudar essa temática. Comecei a participar dos eventos da Academia Olímpica Brasileira, com o professor Lamartine Pereira da Costa, e levar as ideias sobre a promoção do olimpismo para as escolas em que eu estagiava. Nesse período, passei a investir na formação de línguas estrangeiras, que praticamente eu não dominava. O professor Lamartine sempre foi um motivador do crescimento de todos os profissionais que queriam investir nessa área. Inicialmente foi muito difícil para mim, porque a minha base em História e Filosofia era muito fraca. Mas aos poucos, de um modo lúdico, lendo revistas, livros, assistindo filme, me envolvendo com a parte da história da arte em relação aos estudos olímpicos, eu acabei me envolvendo e entendendo um pouco mais sobre esse vasto campo. Para interagir melhor com a leitura dos textos, que na sua maioria era em língua estrangeira na época, assim como para me comunicar melhor com as pessoas que vinham palestrar nos eventos dessa área, ampliei o meu espectro cultural e de comunicação. Foi quando eu descobri a possibilidade de participação nos eventos da Academia Olímpica Internacional e tentei ir na sessão de jovens no ano de 1999, mas infelizmente eu não conseguia. Era muito disputado na época e a cobrança por línguas era algo que realmente o pessoal do processo seletivo não abria mão. Continuei investindo, mas logo em seguida me formei, acabei terminando algumas pós-graduações e fui convidado para ser técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Nesse período tentei levar os conteúdos de educação olímpica para os atletas com deficiência. E voltei apenas a tentar investir nessa área no ano de 2002, mas não consegui ir à Academia Olímpica. Eu queria muito ir à Grécia para conhecer o berço dos Jogos Olímpicos, mas foi somente no ano de 2006 que eu consegui ser aprovado para participar do seminário de pós-graduação em estudos olímpicos, que aconteceu durante 6 semanas. A experiência foi incrível, indescritível. Realmente não tem nada igual. Eu já havia ido a 2 Jogos Olímpicos, em Sydney em 2000 e Atenas em 2004, mas na época que fui à Grécia não consegui ir à Olímpia. Eu acompanhei os atletas da seleção brasileira de judô, que eram do Rio de Janeiro. Já tinha ido aos Jogos Olímpicos de Torino em 2006, mas confesso que a intensidade de participação no seminário de pós-graduação foi algo que realmente superou todas as expectativas. E era uma oportunidade única. E realmente investi vivendo minuto a minuto. Sempre procurei estar ali dentro daquela maravilhosa biblioteca da academia, lendo os periódicos, tendo acesso àquele material que eu não sabia quando teria uma outra oportunidade. Apareceu a questão do exame da Universidade de Loughborough, da Inglaterra, que tinha uma parceria com a academia. Eu fiz a prova, acabei sendo o primeiro brasileiro a ser aprovado e um dos 3 únicos de todo o curso a ser aprovado com louvor. Na verdade, disputei com pessoas de língua inglesa e que acabei me superando não só no modo de expressão, mas em relação aos conteúdos do artigo, do trabalho final que tem que ser apresentado. Recebi alguns convites a partir disso para estagiar e atuar em universidades europeias. E
o resultado desse investimento todo foi que durante os 4 anos seguintes acabei sendo também convidado para retornar como coordenador da seção de pós-graduação. Fui o primeiro brasileiro também a ser coordenador da pós-graduação na Grécia. E retornei também para a seção de jovens e de medalhistas olímpicos. Participei ainda dos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008 e Vancouver em 2010. No primeiro como estrategista da seleção brasileira e no segundo como voluntário, o que me permitiu ainda mais uma possibilidade de intercâmbio multicultural bem intenso. Isso se traduziu num upgrade na minha qualidade laboral, né? Hoje eu tenho mais recursos para utilizar, para desenvolver tanto um treinamento, aula, palestra e curso dentro dessa ação de gestão do conhecimento. Meu foco atual de pesquisa no campo dos estudos olímpicos é a inovação tecnológica na área de educação física e esporte. E o diálogo que esse processo de inovação tende a traçar com a ética e a historicidade dos aspectos dos estudos olímpicos. Sempre enxerguei o campo dos estudos olímpicos como uma grande oportunidade de trabalho e com a chegada dos mega eventos no Brasil, os mega eventos aí esportivos, né? Nessa década do BRIC, né, que envolve Brasil, Rússia, Índia e China, países que têm peculiaridades econômicas e sociais e estão ascendendo. Nós temos fatores muito comuns que vão estar presentes em 12 diferentes mega eventos já confirmados. E o campo dos estudos olímpicos e da educação esportiva tende somente a crescer. Quem apostar nessa área poderá colher bons frutos dessa fatia de mercado ainda pouco explorada. Mas, antes de tudo, inovar é preciso. E, para isso, são necessárias novas oportunidades, e essas oportunidades têm surgido aos poucos as pessoas que se interessam e apostam na área. Chega de repetição, vamos inovar. Nada melhor do que desfrutar desse conhecimento, que são os estudos olímpicos, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Seja bem-vindo, procure explorar ao máximo essa oportunidade. Um grande abraço e obrigado aí pelo convite de compartilhar com vocês a minha experiência no campo dos estudos olímpicos.